Technology. Olá, estamos começando o Câmara Jovem. Quando o juiz apita, o jogo começa, não é verdade? Mas para quem está em campo ali assistindo, para quem está em casa, porque para quem vai jogar, o jogo começou há muito antes. E eu digo antes não é só no treino, não, é de idade mesmo, anos antes. São preparações, são sonhos que entram em campo também. E para falar sobre isso, hoje a gente está aqui com essas duas meninas, que é a Vitória e também a Heloísa. Meninas, vocês são apaixonadas por futebol, não é verdade? Então, para começar, vou começar aqui com Vitória. Quantos anos você tem? Por que futebol? Tantos esportes que tem. Como é que começou essa paixão para você? Então, eu tenho 18 anos e a paixão começou de uma forma bem engraçada, porque eu sempre acompanhei meu irmão nos campeonatos, desde muito pequena, mas eu odiava futebol, porque eu era muito pequena, então era muito ruim ficar dentro da quadra só assistindo. Mas eu fui crescendo e fui começando a entender mais, e aí eu já era aquela que quando o juiz apitava eu queria entrar e brincar com a bola enquanto dava tempo. E aí a paixão foi crescendo, eu fui começando a me divertir e as pessoas foram começando a dizer: põe essa menina para treinar que ela sabe jogar. Ela tem futuro. E aí eu comecei a treinar com 15 anos, treinar mesmo, e aí participei dos jogos escolares, caímos na semifinal. Mas daí pra frente foi só coisas boas, graças a Deus. Tu já estreou indo para semifinal? Já estreiei indo pra semifinal. Olha aí, tá, eu sei que tem todo um trabalho de equipe, mas também tem a dedicação, né, que a pessoa faz para poder chegar lá em bons resultados, não é verdade? É verdade. E você, Heloísa, conta pra gente. Tudo bem? Tudo Bom bem. dia. Na verdade, meu nome é Heloísa primeiro, né? Tenho 21 anos. Eu comecei com uns 5 anos de idade, no masculino. Já gostava de jogar futebol desde os 2 anos, já brincava de bola, não queria boneca. Minha mãe sempre insistia para brincar de boneca, eu não queria, só queria a bola. Mas quando cheguei dos 5 para os 6 anos, comecei a receber proposta de entrar em escolinha, tudo mais. Sempre masculina, porque não havia time feminino. E eu aceitei a proposta, comecei jogando com os homens, disputei campeonatos paraibanos, interestaduais no masculino. Ganhei prêmios, títulos e artilharia em cima do masculino. E acabei que quando completei os meus 13 anos, aí encontrei um time feminino e pude migrar. Até pela diferença do porte físico do masculino para o feminino, era mais viável aos 13 anos migrar para o feminino. Entendi. Você, que começou junto com os meninos, sofreu algum tipo de preconceito? Foi difícil para você, enquanto menina, estar ali no meio deles? Eu posso te dizer que os melhores anos da minha vida no futebol foi jogando no masculino. Eu tive os maiores respeitos, foram nos anos que eu joguei no masculino. E o preconceito começou justamente quando eu migrei para o feminino. Porque o preconceito está justamente no feminino, a gente carrega todo aquele peso de falta de apoio, falta de investimento. Mas com os meninos sempre foi tranquilo e da parte deles sempre foi muito respeito. Já já a gente volta a falar com relação a essa questão do respeito, mas você tocou num ponto importante. A diferença dos valores que são empregados para masculino e para feminino é muito grande, não é? Muito grande. E a gente enfrenta muitas coisas no feminino. Às vezes eu fico imaginando, tem meninas que não têm trabalho fixo e não tem como a gente viver hoje só do futebol. Nós que Como os meninos conseguem, Nós né? que somos do profissional, não dá para viver só do futebol. Então, eu sou uma das pessoas que tem uma vida dupla no sentido de ter que trabalhar, passar o dia de salto. Já não é bom para o joelho da jogadora. Então, e de noite ter que treinar todos os dias, não é fácil, mas é o sonho, então a gente tem que seguir. É o que vai. Você também, Vitória, já passa por isso, por essa questão da dificuldade com relação ao lado financeiro. Você consegue enxergar isso claramente também? Sim, é tanto que é muito comum, quando a gente chega no 3º ano, a gente ter que decidir em qual faculdade a gente vai entrar. E no masculino é muito mais fácil os meninos simplesmente falarem: não, aí eu quero seguir minha carreira profissional, então eu começo a treinar e vou a fundo nisso. E no feminino não, a gente tem que pensar numa segunda profissão. É tanto que eu pensei até numa profissão puxada para o lado esportivo, que é a nutrição. Pretendo me especializar em nutrição esportiva, porque se a prática do futebol profissionalmente não conseguir me sustentar financeiramente, eu vou precisar ir para a minha graduação. O que é triste, né? Porque às vezes a gente precisa deixar um sonho de lado
porque ele financeiramente não vai conseguir sustentar a gente no futuro. Ah, com certeza. E você já teve algum problema com relação ao preconceito? Porque assim, não vamos ser inocentes, todo mundo sabe que quando se fala de mulheres que jogam futebol, dizem lá, são lésbicas, são homossexuais. Vocês passam por isso, meninas? Sim. Na verdade, acho que todo mundo já passou por isso, né, que pratica. É muito comum, principalmente no período da escola. São os que as pessoas mais ficam um pouco receosas. Mas, na verdade, eu nunca liguei para isso. Sempre os meus pais foram muito presentes, sempre me apoiaram, me levam para todos os lugares para treinar, para jogar. E minha família sempre me apoiou muito. Então, por mais que eu sofresse esse tipo de... A gente sente no olhar das pessoas, né? Já aquele olhar de julgamento aquele já, olhar né? de julgamento, de não vou chegar muito perto e tal. Mas, graças a Deus, eu nunca precisei ligar para isso, porque os meus pais sempre estiveram comigo, sempre tiveram, você tem que focar no seu futebol e ir para frente, porque opinião todo mundo dá, mas só você sabe o que você realmente passa. É verdade. Você também, Heloísa, já passou por algo assim? Com certeza, acredito que todas nós carregamos um pedacinho desse preconceito nas costas. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter uma mãe que sempre me acompanhou em tudo. E um esposo hoje que também me acompanha e me dá os melhores apoios possíveis para eu continuar e não me deixa desistir desse sonho que eu passei 2 anos sem jogar porque eu havia desistido, tive decepções, mas as pessoas que gostam do meu futebol e acreditam insistiram, meu esposo também insistiu e graças a Deus eu voltei. E voltou e está hoje ganhando, sendo campeã. Com relação ao que você já conquistou, porque vamos passar essa parte que é realmente muito triste, né, de ver que as pessoas têm uma diferença salarial, têm preconceitos com relação às mulheres que gostam de futebol, que eu não vejo problema nenhum em mulher gostar de futebol. Pelo contrário, se todo o Brasil gosta de futebol, por que mulher não pode gostar? Tem que gostar sim. Mas com relação às conquistas, vou conversar falando com você, o que é que você já conquistou assim ao longo da sua carreira? Graças a Deus, hoje eu já consegui ser uma jogadora de futebol profissional. Ao longo da minha vida eu tenho muitas medalhas, muitos títulos, troféus. E o que eu mais levo de apoio quanto a isso é a questão desde que eu jogava com os meninos, eu tenho títulos de artilharia no masculino. Então isso mostra que não é só o futebol masculino que é bom, as meninas também são boas. Independente de onde esteja. E eu não levo isso como se fosse um mérito para diminuir ninguém, mas é um mérito para mostrar que as mulheres também podem, as mulheres também são capazes. Então eu fico muito feliz de poder representá-las aqui hoje, de estar falando um pouco sobre futebol feminino, porque eu sei exatamente, eu senti na pele os preconceitos de tentar ser aquilo que ninguém lhe apoia. Eu só tinha minha mãe ao meu lado, hoje eu tenho minha mãe e meu esposo. Mas houve épocas em que próprias pessoas da minha família brigavam com minha mãe para não me levar aos treinos. Então eu sempre fui muito dedicada no sentido de não faltar treino. Se você me ver faltar um treino é porque realmente eu estou muito doente. Mas isso não faz parte do meu cotidiano. Não é o que você quer, não, vai atrás sempre dos sonhos, né? Eu acredito que Deus ajuda quem cedo madruga. É verdade. E você, Vitória? Tem alguma vitória que foi marcante para você? Eu acho que participar de campeonatos já, quando a gente é muito nova, campeonatos adultos, né? Completei 18 anos agora, mas já disputei paraibano adulto, já disputei os escolares mesmo, no primeiro ano que eu comecei a realmente treinar. E tenho muitas conquistas pessoais, né? De já conseguir quebrar essa barreira de jogar, de receber o reconhecimento, isso é muito legal. E principalmente bolsas de estudo, oportunidade. Ganhei bolsas na escola, ganhei bolsa na faculdade agora. Então isso para mim é sensacional. Espero conseguir grandes títulos na carreira ainda pela frente, que está muito cedo ainda. Com certeza, tem muito caminho pela frente, ainda tem muitos anos de esporte para vocês duas, mas a gente vai parar aqui a conversa e eu quero ver elas duas na prática aqui. Eu sei que a gente não vai conseguir fazer um jogo, mas vamos acompanhar um pouquinho do treino dela. O treinador já está aqui, vai conversar um pouquinho também, falar sobre essa questão do treino das meninas e a gente vai acompanhar e ficar torcendo para que tudo dê certo para as duas nessa caminhada que está só começando.
Marconi, como é fazer o treino dessas meninas? Como é que é acompanhar o dia a dia delas? Nem sempre é fácil, né? Porque tem questão de horário delas, é como elas estavam mesmo falando, que uma tem que trabalhar, outra tem que estudar. Querendo ou não, para o masculino também, só que no feminino, como há essa desvantagem, é ruim combinar com todo mundo um horário para todas, fica mais complicado. Eu imagino. E como é com relação ao dia a dia, o desempenho que elas colocam no treino e a desenvoltura que elas fazem em campo? Bom, eu posso dizer que como eu já treinei também o masculino, até o sub-15 também, digamos que a vontade que elas têm acaba sendo até maior, por incrível que pareça, assim, porque eu acho que pelas dificuldades, pelas desvantagens que apresenta até o momento, então elas colocam uma gana maior, uma superação maior, então acaba que a gente que está envolvido torcendo mais ainda para que aconteça melhores resultados para elas. Você acompanha elas há quanto tempo? Bom, acho que vai fazer aproximadamente 1 ano. Então, a gente treina aqui mais situações diversas, passando um pouco da experiência, porque querendo ou não, elas passam elas não passam pelo que o masculino passa, geralmente, que é aquela coisa de jogar desde pequenininho, na rua, travinha, como a gente chama aqui. E então elas pegam já adolescentes, para algumas até adultas, então algumas coisas elas não pegam a malícia, que a gente chama do futebol. E aqui a gente tenta passar um pouquinho da experiência, dessa malícia, para desenvolver mais rápido, né? E como é que tá as competições hoje em dia para o feminino? Bom, vem melhorando bastante, alguns organizadores vêm empenhando nisso, então do mesmo jeito que sempre teve masculino, agora está conseguindo ter o feminino em conjunto, vem melhorando bastante, isso é bem positivo. É aquela coisa, né? A gente não pode corrigir o que é errado lá atrás, mas a gente pode corrigir o que é presente e o amanhã também. Então isso vem acontecendo, isso vem sendo bem proveitoso para o mundo feminino que, enfim, está tendo os campeonatos. E para a gente finalizar, o que é que você deseja com relação ao futebol feminino, não só aqui na Paraíba, mas também no Brasil? Bom, que continue nessa evolução. A evolução ainda não está exatamente como todo mundo desejaria, sei bem disso, mas enfim deu um start, né? Começou agora com um pontapé inicial nos últimos anos para cá, que vem subindo degraus mais rápido. E que continue nessa evolução, se Deus quiser, ainda mais rápido, comece a subir de elevador e não mais de degrau em degrau. E que consiga tudo que as meninas também falaram, né? Que diminua essa distância entre homens e mulheres. E que, enfim, a gente possa assistir da mesma forma, acompanhar da mesma forma, como é o masculino, que elas tenham todo o potencial valorizado como deve ser. Desejo, acima de tudo, visibilidade. A gente sabe que o futebol masculino tem uma visibilidade, tem um retorno financeiro hoje muito maior, mas a gente precisa também de oportunidade, no crescimento. Então a gente quer oportunidade para isso. A gente não quer já chegar recebendo milhões igual o masculino, mas a gente quer pelo menos uma diminuição dessa distância hoje que é absurda financeiramente, de oportunidade, de tudo, e que no futuro a gente consiga olhar para trás e ver o quanto a gente conseguiu alavancar o nome do futebol feminino e, acima de tudo, o tanto de meninas que vão ter o sonho realizado, assim como a gente espera também. Bem, o que eu espero para o futuro, para nós que somos mulheres jogadoras, poder alcançar esse espaço na torcida, para as pessoas e conseguir a aceitação. Porque nós não queremos ganhar fortuna jogando futebol, nós queremos só o reconhecimento e a aceitação. Porque a gente joga por amor, não é por dinheiro. E levar uma vida no futebol não é fácil. Acordar todos os dias não é trabalho para quem é preguiçoso. Eu costumo dizer isso, porque a gente acorda todos os dias cedo da manhã para estar treinando sempre. E são contusões e mais contusões, mas a gente está de pé e espera só a aceitação das pessoas. E assim a gente finaliza o Câmara Jovem de hoje, acompanhando de perto o treino dessas meninas, a realização dos sonhos delas com relação ao futebol feminino e que tudo seja uma realidade a partir de agora, tá bom, gente? Quer rever esse programa? TV Câmara JP é o nosso canal no YouTube. Não esquece de seguir a gente também nas nossas redes sociais. Semana que vem tem mais Câmara Jovem. Até lá!